Deus seja sempre louvado. Amém. Estou aqui, neste momento, para agradecer a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus pelas lutas, eu agradeço a Deus pelas provas, eu agradeço a Deus pelo choro, eu agradeço a Deus por tudo que Deus tem feito na minha vida. Eu agradeço a Deus a cada gesto, a cada oportunidade que Deus me dá. Sim, eu agradeço a Deus em tudo. Eu dou glória a Deus. Mas no sofrimento e na dor você também dá glória a Deus. Aí que eu dou glória a Deus. Aí que eu dou glória ao Deus Altíssimo. Por quê? Porque é nas lutas, é nas provas, é nas dores que nós clamamos ao Senhor e o Senhor vem e nos dá a vitória. Se chegamos ao fundo do poço, cheguei, meu Pai, o que eu vou fazer agora, Senhor? Porque daqui não tem mais jeito. Não tem, chegou ao fundo. Mas é ali que Deus está. E a felicidade e a paz, ela entra quando o Senhor diz: agora só tem para subir, não tem como descer mais. Aí você vai levantando, você vai seguindo, você vai subindo, você vai subindo. Quando você chega lá em cima, no topo, o Senhor entrega a bandeira da vitória nas tuas mãos. A cada lágrima, a cada porta fechada, sim, a cada porta que é fechada na nossa vida, que alguém diz para mim, para você, e diz: você não tem como sair desse seu sofrimento. Ninguém vai te ajudar. Ninguém vai tirar você disso. Teu sofrimento é grande. Às vezes o adversário fala no nosso ouvido e sopra. Daí você não sai mais. Essa porta se fechou. Não. Essa porta se chama Jesus Cristo. E é a porta que Deus abre e ninguém fecha. Ninguém tem o poder de fechar. Só Deus mesmo que pode fechar. Ninguém mais vai fechar. Quando você diz: a porta se fechou, as portas se fecharam. Quando eu digo: as portas se fecharam, Senhor, a meu respeito, o Senhor diz: vinde, bendita de Deus. Eu sou a porta. Eu sou a porta. Temos que lutar contra as hostes das maldades. Nós não conhecemos, nós não sabemos de onde vem tanta luta, tanta prova, que às vezes nós não queremos nem levantar-nos da nossa cama, porque cansa, pesa, o corpo pesa. Parece que não temos força nem nas pernas para andarmos, porque a luta, ela é insuportável. Aí clamamos a Deus: Senhor, Tu estás na minha vida, e a Tua palavra, Senhor. Senhor, cumpre ela na minha vida. Eu sei que Tu estás na minha vida, porque se Tu não estivesse na minha vida, como eu estaria agora nesse momento? Fazendo o quê? Buscando quem? Quando o homem já não... a gente percebe, aquele virou as costas, o outro virou as costas, o outro não quer saber da tua situação. Ele quer que você fique calado diante da sua situação. Porque já tem as preocupações deles, já tem as lutas dele. E quando nós falamos, não, olha, está acontecendo isso. Eles não querem ouvir, porque eles já carregam a cruz deles. Cada um carrega a sua cruz.
Então para eles fica difícil carregar nós também. A quem temos que clamar? A quem temos que recorrer? A quem temos que pedir? Senhor, eu estou aqui. Fala, Senhor, tua serva ouve. Tua serva ouve o que tu fala. Tantas palavras guardadas. Quantas palavras que Deus manda para nós. Estamos ali, chorando, clamando, mas olha, não pare. Vem essas lutas, vem as provas, vem o choro, vem. Mas a vitória, ela é maior do que essa luta, do que essa prova, do que esse choro. Bendito seja aquele que quando se levanta pela manhã diz: Senhor, te agradeço, pois eu abri os meus olhos. Estou viva, estou com saúde na tua presença. O resto, Senhor, está nas tuas mãos. Que seja abençoada o nosso dia no nome do Senhor Jesus Cristo. É vitória certa. Não pare, não desista, não pare no meio do caminho. O caminho é longo, caminhe. Peça a mão de Cristo Jesus. Senhor Jesus, dá-me a mão para me conseguir trilhar o caminho que tu trilhou. Pois terei a vitória em Cristo Jesus. E Deus te dará a recompensa. A alegria vai aparecer. Você pode ter certeza do que eu estou falando. Deus é Deus da verdade. Deus não é Deus da mentira. Deus é da verdade. Deus não escreve por linha torta. Não, Ele não escreve por linhas tortas. Pois Ele é direito. Como que Ele é verdadeiro, como que Ele vai fazer ser torto, escrever torto? Não. Quando Ele escreveu o nosso nome do livro da vida, é porque Ele sabia o quanto nós os amávamos e queríamos seguir e servir a Ele. Então prossigamos na luta, prossigamos, não desistamos. Senhor, nos ajude. Senhor, seja conosco. Guarda-nos, ó Deus, pois só em Ti confiamos. Não existe um ser humano no mundo que possa te ajudar, me ajudar. Só Deus. Só Deus. No momento da aflição, no momento da dor, do choro, é nesse momento que temos que clamar mais e mais ainda. E não esquecermos que quando Deus nos der a vitória, não esqueçamos de dar glórias ao nome dEle. Que seja honrado neste mundo de lutas e de dor e de provas. Que o nome dEle seja honrado por todos nós. Porque é um Deus vivo. É um Deus maravilhoso. É isso que eu tenho hoje para falar. Deus seja louvado. Ana cantou. Eu vou cantar. Você também vai cantar no nome do Senhor Jesus. Amém. Tá difícil mesmo. Começou a cair um temporal e não parava de chover. E ele sentado e eu sentado também. E eu ficava ali, eu ficava vibrando, tinha 16 aninhos, ficava numa alegria, eu gostava mesmo. Feliz é aquele que está aqui que gosta de ver Deus operar. Deu 10 horas, minha mãe, com muito carinho, imaginou que ele tinha entendido errado. Veio, que ele era muito bravo, ela chegou devagar. Antônio, já são 10 e pouco, ancião não vai vir essa hora na casa dos outros, não. E com esse temporal, quase você pode esquecer. Fique em paz, vai ver se você entendeu errado, é amanhã que ele vai vir. Ó, aqui, ó, presta atenção. Quando o anjo fala comigo, ele não erra. É anjo que fala comigo, não é homem, não. E se ele falou que vai vir hoje, vai vir e vai ser antes da meia-noite.
10h30, a chuva não parava. Deu 11 horas, deu 11 e pouco, nada, aquela chuva aumentou mais ainda. E eu tinha certeza que o irmão José Feliciano ia chegar. Você tem certeza que vai chegar a tua vitória que Deus prometeu? Você tem certeza? Você está esperando aí com fé? Tá, aguarda mais um pouquinho, já está aí do outro lado do monte, saltando nos montes, e está chegando a tua vitória. Quando deu 11 e pouquinho, a campainha tocou. Chuva que não parava. Lá fui eu correndo abrir a porta. Abri a porta, eu tinha certeza que era o irmão Zé Feliciano. Quando abri, era ele, em pé com o guarda-chuva. E eu disse: entra, irmão Zé Feliciano. Ele falou: papai está aí, está acordado ainda? Tá esperando o irmão. Oh, mas esperando eu? Mas eu não avisei que vinha. Aí meu pai: fala para ele que o anjo avisou. Eu falei: irmão, o pai está falando que o anjo avisou que o irmão vinha. Meu Deus do céu, fechou o guarda-chuva lá. Veio já se molhando, entrou tudo contente. Antônio, o anjo falou que eu vinha, Antônio. Falou, e não vão perder tempo não. Vamos lá para dentro que tem muita coisa que Deus vai fazer entre nós hoje aqui. E entraram, ficaram a noite inteira orando a Deus lá e Deus fazendo obra entre eles. Foi passando o tempo e Deus deu uma revelação para mim. E meu pai atendia uma cidade chamada Andrelândia, fica no sul de Minas Gerais. E ele ia toda semana, ele ia e voltava toda semana. E Deus me deu uma revelação que eu deveria mudar para lá. Só que eu tinha 16 aninhos, então complicado, uma cidade pequena, 10 mil habitantes. Para chegar lá tinha 125 quilômetros de terra. E Deus mandou eu morar num lugarejo chamado Azeite, que tem umas 300 pessoas, não tinha luz, não tinha nada. E eu contei para o meu pai e para minha mãe. Falei: Deus mandou mudar para lá. Meu pai falou: que é isso, rapaz? Tira isso da cabeça. Vai o quê? Você tem uma criança ainda, vai se enfiar no meio daquele mundo. Não vai nada, nada disso. Ô pai, Deus falou comigo, pai. Deus falou comigo. Minha mãe falou: que é isso, meu filho? Mas de jeito nenhum. Você é uma criança, não vamos deixar isso aí não. Vamos não, pode esquecer isso aí. Tira isso da cabeça. E nós fomos na casa de um irmão que tinha em São Paulo, mais conhecido como Oswaldo Batateiro. E chegamos nesse lugar, e esse irmão estava sentado. Ele tinha uma ferida muito grande na perna, e ele ficava só sentado. E na hora que nós entramos, meu pai, minha mãe e eu, entrou mais um irmão, que esse irmão até morou aqui, irmão Nelson Mecânico, um que veio de São Paulo e morou aqui. E este irmão estava junto também. O senhor já recolheu ele agora uns anos para cá. E na hora que nós entramos, sentamos, eu me lembro como se fosse hoje. O irmão Oswaldo, o Espírito Santo tomou a boca dele e olhou para minha mãe e falou assim: você quer ele vivo ou você quer esse menino morto? Ela falou: lógico, irmão Oswaldo, que pergunta. Eu quero ele vivo. Ah, é? E você, Antônio? Ele falou: lógico, irmão Oswaldo, pelo amor de Deus, que assunto é esse aí? Então vocês deixam ele mudar para Andrelândia, que eu estou mandando ele mudar para Andrelândia, ele vai para Andrelândia, entendeu? E aí Deus deu a graça e eu mudei para Andrelândia e fui para lá. Só que antes, numa das últimas viagens que eu fiz com meu pai tinha um Fusquinha. E esse Fusquinha era velho, e cada paralama tinha uma cor. Era um carro ruim, mas ruim, muito ruim. E os pneus careca, o volante mexia assim, o setor não pegava.
A marcha para engatar precisava pôr terceira, puxar segunda para entrar primeira, assoalho furado. E ele ia de 15 em 15 dias com esse Fusquinha para Andrelândia, e eu ia junto. E ele enchia de roupa que ganhava para a Obra da Piedade e levava. E numa das viagens, depois já uns 3 anos que nós estávamos viajando com aquele Fusquinha, nós estávamos passando em frente a um policial federal, que nós passava praticamente na porta, ali em Cachoeirista, e o policial ficava ali. E de longe eu me lembro que o policial estava no meio da faixa, olhando os carros vindo, e avistou o carro. Um carro muito ruim, já fez sinal assim. Naquela época eles usavam aquele chapéu bico duro, né? Eu me lembro que ele fez assim, tirou o chapéu, olhou, encosta aí, encostou, falou, por favor, documento. O pai deu o documento dele, olhou, seu Antônio, documento do carro, olhou, muito bem. O senhor podia fazer um favor para mim? Aqui está dizendo que esse carro é azul. O senhor podia falar para mim que cor que é esse carro, por favor? Seu guarda, é azul, né? Azul, mas esse carro tem um monte de cor. Que é isso? O senhor com essas muambas ainda aí, com esse menino? Que é isso? Senhor Antônio, faz isso não, isso é perigoso. O senhor andando com um carro desse, onde já se viu ter um carro desse? Foi o que Deus preparou, né? Não, Deus não prepara essas coisas para as pessoas, não. Deus não é ruim assim, não. Não é não. Meu pai, muito humilde, ficou quietinho. Aí ele falou assim, vamos fazer assim, pega isso aqui, vai embora, chega lá no teu destino lá, leva esse carro para um desmanche, acaba com isso daí e pronto, tá bom? Porque isso é um perigo, esse carro é um perigo nas estradas, tá certo? Então, tá avisado, hein? Tá bom? Sim, senhor. Pegou o carro, saiu, fomos embora, viemos novamente com o carro. Dava 460 quilômetros de São Paulo até Andrelândia, 125 de terra. Voltamos. Quando voltamos, ele não estava lá. 15 dias depois, fomos nós novamente. Quando estava chegando no local, de longe, nós vimos o mesmo policial em pé na faixa, olhando. Quando ele viu o nosso carro de longe, nós percebemos que ele ficou muito irado, com toda razão. E meu pai começou a clamar o sangue do Senhor Jesus. Senhor Jesus, cobre com o teu sangue, tem misericórdia, Senhor. E ele pegava na minha perna assim, vamos, clama aí, menino, clama. Eu comecei a clamar também. E esse guarda ficou muito bravo, esse policial, mandou nós pararmos, pegou o cap e pôs embaixo do braço, pediu o documento. Dá o documento aí, daqui. Do carro também. Meu pai quis falar alguma coisa. Cala a boca, não fala nada que eu te prendo. Para, cala a boca, não fala nada. Deixa o carro encostado aí, sai do carro. Meu pai estava muito nervoso, com razão, né? Foi sair, só que a parte de cima da dobradiça do Fusquinha tinha, a de baixo não tinha, era tudo podre. E na hora que ele saiu muito rápido, a porta caiu. Eu também dou risada hoje, mas no dia eu não dei não. E caiu. Esse homem, com toda razão, esse policial, toda razão, ficou muito irado. O senhor é um assassino, andando com esse negócio na estrada, é um assassino. Não sei o que, o senhor me desrespeitou, te deu uma chance. Menino, sai do carro. E eu era pequenininho, magrinho, né? E eu fui saindo pela janela, né? Aí ele falou, onde você vai, menino? Eu falei, o senhor não pediu para eu sair? Então, eu falei, mas tá amarrado com arame aqui. E eu saí. E esse homem ficou irado.
Fomos para o cantinho, meu pai ficou em comunhão e começou: Senhor Jesus, cobre com teu sangue. E eu também tinha aprendido isso daí. Feliz daquele que está aqui, que aprendeu a falar: Senhor Jesus, cobre com teu sangue. Tem nada mais poderoso na terra. Nada, 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 nada. E eu clamando, ele clamando, e aquele policial andava para lá e para cá. Não sei se foi 5 minutos, 15 minutos, para lembrar disso, que foi tanta aflição que nós passamos, mas ele andou muito tempo para lá e para cá. E ele olhava o documento, olhava para o carro, olhava para o outro lado, olhava para o carro, andava, muito nervoso. E de repente ele voltou e falou assim: escuta aqui, de onde é que o senhor está vindo? Eu estou vindo de São Paulo. Como? De São Paulo? 200 e poucos quilômetros para esse negócio aí? E para onde o senhor está indo? Estou indo para Andrelândia. Aonde fica Andrelândia? O senhor conhece Caxambu? Aqui no fim da serra? Lógico que eu conheço. Então, fica a 125 quilômetros lá. Meu Deus do céu! 200 e poucos quilômetros, quase 500 quilômetros. Escuta aqui. O senhor vai fazer o que nessa cidade? Eu sou servo de Deus, eu vou atender a obra de Deus. E ele falou: e o senhor vai levar muamba para vender? Eu falei: não, isso é roupa velha, pode abrir, é para os pobres, eu levo para os pobres. E o senhor vai com esse carro de quanto em quanto tempo? De 15 em 15 dias. Há quanto tempo? Há uns 3 anos, seu guarda. 3 anos? Com esse negócio aí? Não. Baixou a cabeça. Parou. Quer saber uma coisa? Os meus colegas nunca pararam o senhor nesse trajeto todo. Não, senhor. Só eu te parei. Sim, senhor, mas o senhor tem razão. O carrinho está muito ruim. Está muito ruim. Só eu te parei? Sim, senhor. Senhor. Quer saber de uma coisa? Não vai ser eu que vou te parar. Dó vai fazer tuas caridades aí, vai embora com esse carro aí, pode ir embora. Pegou os documentos, meu pai começou a dar glória a Deus. É isso aí, tá bom, fala a Deus mesmo, isso aí é. Vai, pode entrar. Entrou, aí o próprio guarda veio, encaixou a porta para ele, eu pulei para dentro, tudo alegre, aleluia, glória a Deus. E o guarda falou assim: vai fazer tuas caridades, vai embora, vai. Meu pai falou: só mais uma coisinha, seu guarda. Pois não, pode falar. Dá para o senhor dar uma empurradinha para mim, por favor? Isso chama-se fé. E hoje Deus vai derramar o dom da fé no teu coração. Espírito maligno nenhum vai embargar tua carreira até chegar no céu. Ninguém vai te parar. Pode estar quebrado, ferido, machucado. Pode estar da maneira que for. O Senhor manda te dizer: Ele vai te levar até o fim. Aí chegou um dia, ele estava comigo, com a minha mãe, me deixou nesse lugarejo. Depois, lá ele pediu para que eu fosse com ele para a cidade, congregamos juntos. E após o culto, eu peguei esse carrinho e fui de Andrelândia para lá, que ele ia voltar de caminhão. E meu pai, como eu já expliquei aqui, ele era um homem muito duro. Eu nunca tinha visto meu pai chorar, em toda a sua vida, nunca tinha visto. E minha mãe sim, toda vez que vinha embora me deixava lá, chorava como mãe, né? Chorava muito, porque eu ficava sozinho. E ele pegou, parou no carro, eu já estava saindo, ele em pé, minha mãe chorando. E ele parou, e eu olhei nele, ele estava chorando. Eu falei: pai, não acredito. A mãe chorando, já me atrapalha isso daí. Agora o senhor também, pai. Pai, que é isso?
Não, filho, eu quero que você desce um pouquinho. Você desce um pouquinho. Como, pai? Lógico que eu desço. Aí desci. Pois não, pai. Aí ele olhou para mim assim: filho, hoje eu vou te contar todos os segredos do teu futuro. Tudo que o anjo contou para mim. Filho, vai passar os anos. Glória a Jesus. Vai passar os anos. Deus tem uma obra muito grande para fazer na tua vida. Deus vai te colocar no ministério de ancião. Você vai ser ancião. O dom de Deus vai estar na tua cabeça, na tua boca. Aonde você passar, você vai ver a obra que Deus vai operar. Eu não vou ver. Como que o senhor não vai ver? Filho, não pergunta nada. Eu estou só te avisando. E olha, o diabo vai ter muita inveja de você. Vai tentar te destruir de todas as formas. Mas eu vou lá no quartinho agora, que é onde nós se reuníamos, que era uma salinha, né? Nós chamamos de quartinho, e nós dormia lá também e fazia os cultos lá. E eu vou orar por você. E essa oração vai te guardar até o último dia da tua vida na terra. Me dá um abraço. Me abraçou, chorou. Eu chorei também. Não entendi nada. E fui embora. No dia seguinte chovia muito. E eu estava num lugar que era muito difícil, era uma pedreira. E eu estava ali. E eu vi um carro chegando. E quando chovia, carro nenhum ia lá. Era um Aeroíris com tração, estava com corrente e tudo. E foi lá. E eu vi aquilo. Quando eu olhei de longe o Senhor falou dentro do meu coração: eu levei o teu pai e a tua mãe para o reino da minha glória. Tinha um homem perto de mim e ele falou: mas que carro é esse? Que louco é esse? Aqui carro nessa época não chega. Que negócio é um Aeroíris lá? O que é aquilo lá? É um Aeroíris, sim. Então, esse homem é doido. O que está acontecendo? Eu falei: não. Aconteceu um acidente com o caminhão que estava meu pai e minha mãe, morreram os dois. Que você está ficando louco, rapaz? Onde você tirou isso aí? Que negócio? Não, Deus falou comigo agora aqui. Agora. E ele falou assim: não pode ser, eu vou te provar que Deus falou comigo. Fui lá dentro, peguei a Bíblia, falei: abre a Bíblia. Não, abre a Bíblia. Abre a Bíblia. Quando ele abriu, eu falei: lê o que está escrito aí. Era o anúncio da morte dos filhos de Jó. Caiu exatamente naquilo. Chegou aquele moço, sozinho, e falou assim: ô Eliseu, você podia me acompanhar? Teve um probleminha no caminhão lá que teu pai estava, e tinha umas pedras que foi daqui, e estão querendo ver como que faz tudo, e o teu pai e tua mãe pediu para te buscar, para você estar junto lá e tal. Tá bom. Entrei, sentei, aquele moço tentava chegar até a cidade, muito difícil chegar, porque era uma estrada muito ruim. Ia atolando, descia, nós empurrava, foi terrível, 40 quilômetros para chegar na cidade, difícil. E chegou um ponto que aquele moço entrou em desespero, ele viu que não ia conseguir chegar, ele começou a entrar em desespero, e ele ficava apavorado. Eu falei: escuta, Zé Roberto, presta atenção. Ele falou: não, fica tranquilo, você vai ver, já nós estamos na frente. Para, Zé Roberto, para. Você está escondendo aí, mas Deus conversou comigo. O quê? Deus fala com você? Eu falei: fala comigo. E o que ele falou para você? Morreu meu pai e minha mãe, não foi? Ele falou: mas o que é isso? Morreu meu pai e minha mãe, não foi? Infelizmente, meu filho, estão os dois mortos. Eu falei: então fica tranquilo, já tem 2 anjos do meu lado aqui me consolando, e nós vamos chegar lá. E demorou 20 horas para eu chegar. Fui o último filho a chegar em São Paulo. Quando eu cheguei, eu pedi ao Senhor, eu falei: Senhor, eu vou chegar, e quando eu chegar eu quero honrar o corpo daqueles 2. Me dá força, não deixa eu fazer nenhum escândalo, mantém esses anjos do meu lado, porque eu estou sentindo a presença deles comigo, e me faça chegar lá e não fazer nada. Quando eu cheguei, era o último a chegar da família, estava toda a irmandade, e eu fui passando todo mundo
lógico, esperando uma reação, mas eu agradeço a Deus que quando eu entrei, coloquei a mão num caixão, no outro caixão, logo em seguida todo mundo levantou no velório e começou a chorar e clamar a Deus. Desceu um fogo do céu e eu comecei a falar línguas. Meu irmão Davi, que hoje é ancião também, veio por trás, me agarrou falando língua e o Espírito Santo nos consolou naquele momento. Passou, como foi no dia seguinte, eu achei o inário dele e comecei a procurar a Bíblia. Eu achava a Bíblia. Aí, bom, chamei um irmão chamado Moia, tem muitos aqui que conhecem ele. Chamei esse irmão e falei assim: Moia, você vai comigo lá em Guaratinguetá? Vou. E ele foi e fomos. Fomos lá, quando chegamos lá tinha um médico, a recepcionista nos atendeu e disse: o senhor marcou consulta? Tal. Eu falei: não marquei, mas fala para ele que eu sou filho do casal que faleceu e que ele ajudou a socorrer no caminhão. Ah, perfeitamente. Entrou lá dentro, passou um pouquinho de tempo, já nos atendeu. Um médico muito educado, e ele pertencia a uma denominação espírita, e esse homem nos atendeu com muito carinho. E começou com carinho, falar muita coisa bonita, para me reanimar, logicamente, e conversou talvez uns 20 minutos. Foi conversando. E por fim, tudo que ele queria falar, para tentar me consolar, ele falou. Aí ele disse: então, meu filho, foi assim que aconteceu, né? E procure entender os desígnios de Deus e tudo. Eu falei: tá bom, doutor. Ele falou: é isso daí que você queria saber? Eu falei: não, senhor, eu agradeço tudo que o senhor falou, mas não é nada disso que eu queria, não. O que é que você quer, então? Eu quero a Bíblia do meu pai que está com o senhor. É isso que eu quero. Como que é? Você quer a Bíblia do teu pai que está comigo? E quem te falou que a Bíblia do teu pai está comigo? Foi Deus que falou que a Bíblia do meu pai está com o senhor. Ele levantou, foi lá na prateleira, pegou a Bíblia, trouxe a Bíblia, abriu, falou: tá aí, ó, uma dedicatória que eu fiz, eu ia te entregar. Veio aí, eu li uma dedicatória bonita, eu guardei, falou: agora é o seguinte, já que Deus fala com você, então agora você vai saber a coisa, é a verdade mesmo. Eu falei tudo para tentar te consolar, mas agora eu vou te contar a verdade. E eu quero saber que negócio é esse que Deus fala com vocês. Porque eu estou sem dormir todas essas noites, porque o que o teu pai fez antes dele morrer foi coisa maravilhosa comigo. E eu preciso entender isso daí. Você vai me explicar agora. Você vai me explicar. Então eu vou te contar como foi. Eu vinha voltando de um parto com a minha secretária. Nós tínhamos que fazer um parto. Aí eu vi na hora que o caminhão caiu no viaduto. E eu falei assim: olha, que acidente terrível. Vamos socorrer lá. E eu entrei por baixo, fui lá. E realmente tinha um setor lá que era tudo seco. Estava lá o caminhão, eu fui, a tua mamãe já estava morta, os outros que estavam no caminhão também. Aí eu vi o teu pai gritava muito. Ele estava com todas as costelas quebradas e foi uma coisa terrível. E ele segurava um livrinho, e eu quis tirar o livrinho da mão dele e falou: não, deixa aí, não mexe não. E eu falei: tá bom, vamos para o hospital. E no caminho ele dava um grito, e ele gritava muito, que doía demais. Então ele gritava: ai! Em seguida ele falava: glória a Jesus! Ai! Bendito é o teu nome! E gritava outra vez e falava: santo, santo, santo és tu, ó Deus. E foi fazendo assim, aquilo foi me impressionando. Eu falei: meu Deus, esse homem com dores desse jeito, ainda falando glória a Deus, aleluia, que coisa estranha. E entramos para o hospital, coloquei ele ali no lugar onde tinha que fazer a cirurgia dele. E ele: doutor, não preocupa não, doutor, não adianta. Como não adianta? Eu vou te ajudar, calma, fica tranquilo. Aí já dei uma anestesia boa nele, a dor foi terminando.
e eu percebia que ele estava com uma hemorragia interna, porque um osso da costela entrou no fígado e ali teve uma hemorragia. Então nós não descobríamos onde era, por isso ele veio a falecer. E nisso que ele estava ali, ele pegou e disse assim: doutor, você é minha última missão na terra. E agarrou meu braço. E presta atenção, doutor, e começou a falar minha vida desde quando eu nasci. E foi falando, aquilo eu comecei a chorar e comecei a ver o que é isso, esse homem não é da terra, é uma coisa sobrenatural, que coisa, doutor, quem está falando com você agora é o Espírito Santo de Deus. E eu fiquei todos esses dias angustiado, sem saber o que fazer, o que é isso, eu preciso conhecer esse Deus desse homem. E quando chegou uma hora, ele segurava na minha mão, não largava, e eu comecei: liga para o doutor fulano, liga para o doutor Beltrano. Eu acordei todos os médicos, que era 1h da manhã, e falei: fala que o meu irmão está morrendo, para eles virem agora me ajudar a salvar ele. E foi chegando todos os médicos para tentar salvar, e não conseguimos, até que chegou uma hora e falou: doutor, eu te falei, doutor, que não adiantava, o meu senhor já está aí, ó, ele aqui no alto, aqui, já veio buscar minha alma para descansar o sono do justo. Você foi minha última missão. Doutor, agora escreve o que eu vou pedir, doutor. E eu olhei para vocês: tem caneta? Aí não tem. Acha uma caneta aí, faz o que ele está pedindo aí. Aí falou: olha, o único que vai ter caneta é o escrivão, está do lado de fora lá, que soube do acidente, nós vimos ele aí. Chama o escrivão lá, manda entrar aqui. Entrou o escrivão com papel e ele deixou um bilhete, e o bilhete é esse aqui, está dizendo assim: meu nome é Eliseu, o nome do meu irmão é Daniel e do outro é Davi. Então estava no bilhete: Daniel, Davi, Eliseu, permaneçam fiéis. Glória a Deus às alturas. E o Senhor teve piedade e nos guardou até agora. Passaram-se 42 anos, o Senhor tem me colocado no ministério de ancião, meu irmão no ministério de ancião, o outro é músico, e guardou a nossa família dentro desta graça, e está tendo muita paciência com nós, e vamos lutar para ser fiel até a morte. Feliz é o crente que está aqui e que vai sair daqui dizendo: Senhor, não interessa como eu vou partir, interessa que na hora que eu vou partir dando glória, glória, glória a Deus nas alturas. São essas as obras que Deus mandou contar. Por tudo Deus seja sempre louvado. Amém. Tem vários anúncios. Devido à miséria na nossa vida, mas um dia andando pelas ruas com um fardo de papelão nas costas, glória a Deus, eu ouvi uma voz que disse: fica firme porque eu vou te abençoar. Glória a Deus, toda a glória pertence a Deus. Não contamos isso com alguma grandeza, que Deus sabe que nós não temos o coração nas coisas desta terra. Mas aquele que vivia pelas ruas catando lixo, mesmo comer numa lata de lixo, Deus cumpriu tudo o que falou na nossa vida. Deu para nós carros, casa, apartamento, esposa, família. Ainda nos colocou dentro do departamento de engenharia de uma empresa canadense. Glória ao Senhor. Deus manda dizer para você: aquilo que o seu Deus te prometeu, nenhum espírito vai impedir.
aquele que vivia pelas ruas catando lixo até comer de uma lata de lixo. Deus já preparou, irmãos. Está atendendo reunião para mocidade, busca de dom na França, Suíça, Bélgica, Itália. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Santo é o nome do Senhor. Glória a Deus. O nome de Deus está sendo glorificado. Aleluia, Deus. Santo é o nome do Senhor. Agradeço a Deus. Aleluia, por uma obra que Deus fez na vida dos meus pais. Quando eles ainda não conheciam essa bendita graça, passava na porta dos meus pais uma mulher. Sempre minha mãe atendia aquela mulher. Um dia minha mãe não quis atender. Ela se revoltando e disse: eu vou num centro, vou fazer um trabalho, eu vou acabar com a tua vida. A partir daqueles dias as coisas começaram a vir a menos na vida dos meus pais. A nossa casa era apedrejada a noite inteira. Ninguém tinha paz nem de dia nem de noite. Portas e janelas abriam e fechavam sozinho na madrugada. Vulto de pessoas andavam dentro da nossa casa. Abutres voavam dentro da nossa casa. Santo é o nome do Senhor. A luta, o tormento foi tão grande a ponto que a loucura tomou a minha mãe. Ela saía por aqueles matos 5, 6 dias, desaparecida. Quando meu pai achava a minha mãe toda arranhada, toda machucada, aquele tormento não cessava na nossa casa. Quantas vezes meu pai chegava da roça, encontrava minha mãe com os meus irmãos mais velhos amarrados em uma árvore, espancando com um cabo de enxada. Meu irmão mais velho tem a cicatriz do pescoço de fora a fora, que foram as unhas da minha mãe. A luta não parava, a guerra não cessava. Santo é o nome do Senhor. Um dia em grande angústia, ela preparou um copo de veneno e disse que ia acabar com a sua vida. Ela tomando aquele veneno, a voz dizia: isso, bebe, acaba com tudo, assim você vai ter paz. Outra voz dizia: não faça isso, quem vai cuidar destas crianças? Mas eu agradeço a Deus nesta noite, igreja, que aquele veneno não teve poder sobre a vida da minha mãe. Glória ao nome do Senhor. A luta não parava, a guerra não cessava. Santo é o nome do Senhor. Um dia em grande angústia, ela saiu assim para fora, levou os olhos para os céus e ela gritava. Ela dizia: Deus, o povo diz que você existe. O povo diz que você habita aí no céu. Aleluia, Jesus. É verdade que você existe, Deus. Se é verdade que você existe, tira nós desse sofrimento, porque nós não aguentamos mais. Santo é o nome do Senhor. Agradeço a Deus, igreja, que com 3 meses minha mãe estava aqui na congregação do Brás. Bendito é o nome do Senhor, congregação do Brás hiperlotada. Ela tirava a comunhão da igreja tomada por aqueles espíritos, e uma voz dizia para ela: foge daqui, esse povo vai te pegar. Ela fugindo da congregação do Brás, lá na porta principal foi cercada por 3 soldados fortemente armados. Santo é o nome do Senhor. Tentando fugir pela porta lateral, lá na porta lateral ela foi cercada por 3 soldados fortemente armados. E aquele soldado foi encurralando minha mãe para as escadarias da congregação do Brás. Ainda dentro do tanque de batismo, quando o ancião pegou nas suas mãos, colocou a mão sobre a sua cabeça, aqueles espíritos chacoalhou ela dentro do tanque. Mas daquela congregação subiu um clamor interessado aos céus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Santo Senhor, igreja. Agradeço a Deus desta noite. Ela desceu as águas do batismo atormentada de espírito e subiu falando a linguagem do céu. Chamou meu pai, chamou seus 10 filhos, festa bendita graça. Nunca mais aqueles espíritos atormentou a nossa casa.
batismo. Foi levada lá de volta lá para aquele sertão. Ali não tinha culto, irmãos. Cada 30, 60 dias passava o cooperador mais próximo, cantava uns hinos. E assim foi passando. Só que no sítio vizinho morava a Dona Francisca. Dona Francisca era uma mulher que ela tinha um câncer. Câncer este, irmãos, que já tinha comido parte da sua boca, parte do seu nariz. Dona Francisca vivia envolta a um pano para esconder tudo aquilo, também se proteger dos mosquitos. E toda semana, Dona Francisca passava lá pela estrada, toda semana. E minha mãe, naquela simplicidade, minha mãe cercou a Dona Francisca e disse: Dona Francisca, onde a senhora vai? Que toda semana a senhora passa aí pela estrada. Ela disse: ô minha filha, eu vou num curandeiro para ver se ele dá jeito na minha doença, mas ele já falou para mim que eu vou morrer. A mãe disse: Dona Francisca, já que a senhora vai morrer, por que a senhora não salva a sua alma? Glória a Deus! Eu fui lá em São Paulo e já salvei a minha. Glória ao Senhor. Aquela simplicidade, irmãos. Dona Francisca disse: mas salvar a alma? O que eu tenho que fazer para me salvar a alma? Dona Francisca, é só a senhora acreditar que Jesus Cristo é o Salvador do mundo. Minha filha, que Ele é o Salvador do mundo, eu já acredito. Acredita mesmo? Acredito. Então vamos fazer assim. Daqui 3 meses vai ter um batismo lá no Rio Ribeirinha. Você vai lá, batiza, salva a sua alma, depois você pode morrer. Santo é o Senhor. Glória a Deus. E assim fizeram, irmãos. No dia do batismo, minha mãe passou lá no sítio, pegou a Dona Francisca e foi lá para o batismo. Na beira do rio, foi cantado os 3 primeiros hinos. Veio a primeira oração. Na primeira oração daquele batismo, Deus selou a Dona Francisca com a promessa. A igreja crê em milagre. Minha mãe quis se apavorar, porque não sabia o que era aquilo. Glória ao Senhor. O batismo prosseguiu e naquela manhã Deus chamou a Dona Francisca para esta bendita graça. Foi passando os dias, aonde não tinha carne foi nascendo carne, e Deus a libertou por completo. Santo é o nome do Senhor. Glória ao nome do Senhor. Um dia, irmãos, nós estávamos numa sala, de pé, se preparando para orar, pois íamos seguir viagem. De repente ouvimos que bateu palmas no portão. Santo é o Senhor. O irmão da casa foi até o portão atender. Ali tinha 2 senhoras. Aquelas senhoras perguntou: por gentileza, é aqui que mora a senhora Conceição? Uma senhora que lê sorte, que lê mão. Nosso irmão disse: não, aqui não tem nenhuma senhora Conceição, não. Mas olha, aqui tem um tal de Senhor Jesus. Aleluia, Deus. Se vocês querem entrar, já vai começar. Aleluia, Deus. E olha, eu vou dizer uma coisa para vocês duas, hein? O Senhor Jesus que está aí, não é como a senhora Conceição, não. O Senhor Jesus que está aí, olha, Ele é o presente, Ele é passado, Ele é futuro. Ele muda o futuro também. Santo é o nome do Senhor. Ali um olhou para o outro, irmão, olharam para o relógio. Já está tarde, vamos aqui no Senhor Jesus mesmo. Entraram naquela sala, irmãos, e a presença de Deus que está aqui também estava lá. E Deus batizou as 2 com a promessa do Espírito Santo. Chamou elas dessa graça e estão lá servindo a Deus. Santo é o nome do Senhor. Aleluia, Jesus. Glória a Jesus. Um dia, irmãos, eu estava na recepção do Hospital Partir em Santo André. Muita gente ali naquela recepção, muito movimento ali. Irmãos, eu ali sentado, irmãos, comecei a observar um homem assim num canto. Um homem, irmãos, todo inquieto,
cheguei na palma do rosto, se percebia assim, uma grande aflição naquele homem. E eu ali sentado, só olhando para ele, igreja, de repente aquele homem se levantou gritando, irmãos. Ele gritava e dizia: tem alguém da congregação cristã que possa falar de Deus para mim aqui? Santo é o nome do Senhor. Ainda dizia: minha mulher é dessa igreja, mas com ela eu não quero conversa. Eu fiquei assim, um tanto sem ação. Aquele homem saiu correndo, irmãos. Eu saí correndo atrás dele. Comecei a falar das coisas de Deus para ele, mas naquele dia, naquela hora, eu pensei: meu Deus, o que eu posso fazer? Mas Deus me deu uma luz, uma ideia. Vou levar ele para ouvir a palavra lá na congregação do Brás. Coloquei ele no meu carro, irmãos, e fomos para a congregação do Brás. Quando chegamos na congregação do Brás, irmãos, não era culto, irmãos, era batismo. Santo é o Senhor. E Deus chamou aquele homem para essa bendita graça. Glória ao nome do Senhor, irmão. Acabando o batismo, me prontifiquei de levar ele para sua casa, irmão. Santo é o Senhor. Fomos para sua casa, irmãos. Chegando na sua casa, ele entrou assim na porta da cozinha, sua esposa ali na pia lavando louça. Ele já entrou gritando: minha esposa, nunca mais eu vou judiar de você, agora eu também sou teu irmão. Santo é o nome do Senhor. Deus começou a visitar nossa irmã, ela veio correndo, irmãos, deu um abraço nele. Aquele abraço, Deus selou ela com a promessa, irmão. Trabalhei quase 20 anos, irmão, do departamento de engenharia, irmãos, da Alcam. Muitos aqui devem conhecer, já ouviu falar, irmãos. Ali, vindo da Prosperidade, Felipe Camarão, épocas de chuva, ali sempre inundava de água ali, irmãos. Santo é o nome do Senhor. Dava aquelas enchentes muito fortes. E um dia recebi um telefonema que eu tinha que chegar na minha casa urgente, pois minha esposa passava uma grande aflição, irmãos. Falei com o meu diretor, saí da engenharia, desci na portaria da Alcam. Quando eu cheguei na portaria da Alcam, me defrontei com uma enchente muito grande, tudo parado, irmãos. Ninguém ia ir nem para frente, nem para trás. E eu ali em grande aflição, irmãos, clamando a Deus. Eu precisava chegar na minha casa. De repente, um daqueles caminhoneiros disse que ia atravessar aquela enchente. Eu pedi para ele uma carona, irmãos. Eu subi naquela carroceria, aquele caminhão entrou naquela enchente, irmãos, que as águas passavam por dentro da cabine do caminhão. Santo é o nome do Senhor. Eu falei para o motorista: olha, quando você sair do meu itinerário, eu peço para descer. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que o caminhão fez exatamente o caminho da minha casa. Bendito é o nome do Senhor. Quando chegou na esquina da minha casa, irmãos, eu bati na cabine para o caminhão parar. O caminhão parou, eu pulei da carroceria. Quando virei para agradecer o motorista, o caminhão tinha desaparecido. Uma mulher fez um trabalho maligno para matar a minha esposa em 48 horas. Poucas horas minha esposa estava pele e osso em cima de uma cama, mas foi clamado esse grande Deus. Deus enviou o seu anjo, tocou na minha esposa, a minha esposa levantou. Glória ao nome do Senhor. Aleluia. E na hora que a minha esposa levantou aqui, a macumbeira tombou lá, irmão.
Só eu, igreja, eu não tinha esse direito, porque eu era mudo e surdo de nascença. Santo Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Sim, aleluia. Minha mãe chamou todos os seus filhos para buscar a Deus na oração, e naquela oração a glória de Deus desceu sobre aquela casa, e Deus devolveu a vida para minha irmã. Bendito o nome do Senhor. Todos davam glória, todos davam aleluia, e eu só gemia num canto. Santo